E aí, galera do Me Salva, vamos para mais uma aula de espanhol no Enem. Eu vou falar para vocês sobre como ler um texto em uma língua que eu não domino, né? A gente vai falar um pouquinho, na verdade, sobre estratégias que podem ser usadas em qualquer língua estrangeira, não só o espanhol, e também que podem dar uma ajuda na prova de português, tá? Vamos lá. Quando eu pego um texto, né, numa língua que eu não conheço, ou até mesmo em português, algumas coisas nos ajudam a ler esse texto. Por exemplo, a gente tem que tentar, né, e é o que você tem que fazer, então aí, tenta perceber o gênero desse texto. Ou seja, o tipo do texto. Se trata de um e-mail, de um conto, de um artigo, de um cartaz, né? O tipo de texto nos ajuda a pensar na função, para que esse texto serve, né? A gente consegue tentar imaginar o tipo de palavras que podem aparecer. Se é um cartaz, ele vai trazer imagens que são importantes para nos ajudar a ler esse texto. Então, a primeira coisa é tentar identificar o tipo do texto, tá? Bom, outra coisa importante também é responder a umas perguntinhas básicas, tá? Por exemplo, aqui, onde este texto pode ter sido publicado, né? Normalmente a prova coloca lá embaixo do texto a referência, a gente sabe o jornal em que foi publicado. Às vezes, se é tirado da internet, até a própria extensão final lá, né, como BR para o Brasil ou AR para a Argentina, nos faz saber o país onde esse texto foi publicado. A gente pode pensar o que a gente sabe sobre a cultura desse país, sobre as notícias recentes, sobre o tema que o texto está comentando em relação a esse país. Então, pensar onde foi publicado nos traz um monte de informação que vai ajudar a ler esse texto, né? Tentar ver quando ele foi publicado, se é possível, né? Entender pelo contexto, pelo que está escrito ali, a gente conseguir imaginar, será que é um texto recente? Será que tem relação com notícias que saíram alguns anos atrás? Também ajuda. Por quem? Né? Foi escrito por um publicitário, por um jornalista? Às vezes o próprio texto traz a informação, por exemplo, um médico falando sobre uma nova técnica, né? Também nos ajuda a pensar de que lugar aquela pessoa está falando, do que ela pode estar falando, né? E para quem também é super importante, né? É um texto feito para público jovem, para vender um produto? É um cartaz informativo, né, sobre saúde para a terceira idade, por exemplo? Isso também vai nos ajudar a pensar em certos vocabulários que podem aparecer. Tá? Essas são as primeiras técnicas assim que a gente tem. Uma coisa bem legal de fazer também é ler somente o título do texto e fazer uma chuva de ideias. Né? O que é uma chuva de ideias? Anotar palavras que venham à nossa cabeça. Tá? Por exemplo, 5 palavras é um número bom, né, que nos dá um resumo sobre o assunto. Né? Por exemplo, eu pego um título lá e eu acho que ele tem relação com a política, ele está falando das eleições nos Estados Unidos, e aí eu posso pensar num grupo de palavras que tem relação com o texto. Isso prepara para eu pensar o vocabulário que eu posso encontrar, o tipo de assunto, o que um texto pode falar, né? Porque as notícias ou os textos eles não variam tanto, a gente consegue perceber, assim, predizer bem, com bastante certeza, assim, o que vai acontecer naquele texto, né? Pensando um pouquinho antes, tá? Outra coisa importante também, que a gente pode fazer e deve fazer inicialmente, é dar uma olhada rápida no texto, assim, menos de 1 minuto, e prestar atenção na forma que ele tem, porque a forma traz bastante informação. Por exemplo, eu posso olhar e ver se esse texto ele tem gráficos. Né? De repente, ele é uma pesquisa, né? Ele vai trazer informações, se é sobre as eleições nos Estados Unidos, sobre quem é que tem maior intenção de votos. Né? Isso também é uma informação importante. Eu posso ver se esse texto ele se divide em colunas. Né? Normalmente, como um artigo de jornal, e um artigo ele tem certas notícias que ele pode trazer, né? Me faz esperar certas coisas desse texto se é um artigo. Eu posso olhar e pensar se é um cartaz. Né? O cartaz traz o quê? Traz imagens, traz normalmente
textos em letras maiúsculas, às vezes o cartaz ele é um pouco mais imperativo, ele dá ordens, né? Pode ser para vender alguma coisa, pode ser para alguma campanha, e o cartaz vai ter imagens que vão me ajudar na leitura, né? Então, olhar para o formato do texto também é importante, e às vezes a gente esquece, né? A gente está tão concentrado no que está escrito, que esquece de olhar para as outras informações que não são verbais e nos ajudam e muito a resolver a questão, né? Quando a gente for olhar o texto em si, é importante não se desesperar se tiver alguma coisa que a gente não entende, é sempre bom se concentrar naquilo que a gente entende, mas também tentar pensar na relação entre as palavras com aquilo que a gente já conhece, né? Pensar, no caso do espanhol, claro, muito com o português, né? A gente vai conseguir fazer relações, mas também com outras línguas, por exemplo, com o inglês mesmo, né? Que mesmo que a gente não estude, a gente tem um super contato através dos filmes, da música, né? E às vezes tem coisa que entre o inglês e o espanhol são mais parecidas até do que o espanhol e o português, né? A gente deve relacionar com aquilo que a gente já conhece em português? Claro que sim. Tem muita coisa que é super parecido, né? Muda bem pouquinho. Então, sempre relacionar com o conhecimento de mundo que a gente já tem, né? Lendo o texto também é importante identificar sobre o tempo que ele fala, né? Normalmente é possível, por algumas marcas, ver se o texto está falando sobre coisas do passado, né? Se é um texto mais atual, traz notícias do momento, se ele fala sobre o presente, ou se é um texto que está predizendo coisas, está fazendo uma análise, né, de coisas que podem acontecer e está falando sobre o futuro. Também prepara a nossa leitura, né, e nos deixa prontos para responder a questão, né? E uma das coisas que é importante fazer também é, ao ler o texto, enquanto a gente está lendo, pensar em qual é a intenção do autor a escrever o texto. Todo texto tem uma intenção, né? O autor não escreve o texto para ficar guardado na gaveta. E mesmo se for para ficar guardado na gaveta, de repente ele vai ler depois. O texto está escrito para ele mesmo, né? Então, assim, esse autor fez esse texto para convencer alguém de alguma coisa, né? Ele fez para informar sobre algum fato, né? Esse é um texto que foi feito para emocionar, porque a questão do Enem, a prova do Enem, é basicamente para ver se vocês sabem ler na língua estrangeira, se vocês são leitores. E uma das funções da gente ler um texto é tentar entender o que aquele texto quer fazer, qual é a intenção. Então, às vezes, só ao ver essa intenção, essas questões aqui, a gente resolve o exercício, porque o exercício quer saber isso, vai perguntar qual é a intenção, né, ao escrever aquele texto. E aí, quando a gente chega lá para responder a questão, ela já está clara para a gente, já está na nossa mente. Muito bem, galera. É isso aí. Até a próxima!